Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nesse encerramento de semana, a segunda semana do mês de março de 2024, dia de vencimento de opções na B3 e também, novo aporte realizado em Vale 3, abaixo de R$ 60. Falaremos também de BB Seguros, que deve ter impacto agora do efeito climático Laninha neste primeiro semestre de 2024, podendo fazer preço no ativo e Caixa Seguridade se beneficiando disso, entre as seguradoras. Porto Seguro e Caixa Seguridade não teria tanta influência assim pelo efeito climático, tanto do El Ninho, que já se encerrou, e também Laninha, que deve iniciar esse ciclo agora. Novo aporte realizado em Vale 3, abaixo dos R$ 60 em dias de queda e vencimento de opções. Falaremos também sobre Vale C, aí, o ativo responsável por maior queda no índice em relação aos últimos dias. E também uma ótima notícia para quem é acionista da Sanepar, mais de 3 bilhões reconhecidos pela União Federal, que a empresa deve receber aí nos próximos capítulos, tá? Então, como dividendo não recorrente, mas ajuda muito o investidor, já é um percentual muito alto do valor de mercado de Sanepar hoje e ajuda o investidor a reinvestir os proventos, seguir a sua trajetória. Hoje, o que nós tivemos? Renovação de queda de CMIN, CSN Mineração, CMIN 3, um ativo que, na minha avaliação e na minha postura, só volta a aportar abaixo dos 5, 4,50. Nesse momento, não estou observando. BB Seguros, hoje chegou a negociar nos R$ 32,90, porém, fechou mesmo em alta de 0,48, tá? Tem uma certa resistência aí em relação ao ativo buscar novos patamares de preço, tanto em queda como em alta. Falaremos sobre isso em relação à comparação. Por exemplo, o Caixa Seguridade hoje fechou nos 16,15, mais de 1% de alta, chegou a negociar abaixo dos 15,90, depois fechou aí em mais de 16,15. Auren Energia, abaixo dos R$ 12 novamente, 0,67 de queda. Transmissão Paulista nos 24,51. A mão, coçou para comprar aí TRPL 4, mas na minha avaliação podemos ter uma ou outra oportunidade muito boa aí no sentido de mais uma casa de análise ou algum banco de investimento também fazer uma nova recomendação de venda para a Transmissão Paulista e o mercado começar a bater, a posição alugada, começa a ser remunerada. Hoje, inclusive, teve o pagamento aí de alguns contratos de Caixa Seguridade dessa posição alugada e deve ter renovação na segunda-feira, Tem uma posição muito forte contrária à alta das ações. Vale abaixo, aliás, dos R$ 60, queda de 1,14. Então falaremos sobre essa ordem contemplada nos 59,70. Eu mostrei aqui ontem. A próxima é nos R$ 58, Então, vamos fazendo aí pequenos aportes depois de montar a posição, iniciar a posição, agora consolidar essa posição, pensando no longo prazo. É um ativo que pode ficar lateralizado nos próximos meses e também o mercado pode bater em relação à queda no preço do minério de ferro, processos que a empresa enfrenta através do evento de Brumadinho, a não eleição para presidente indicado pelo governo e etc. São vários fatores que no curto prazo faz com que o ativo sofra, tá? É penalizado, claro. Todas do segmento estão sofrendo no sentido de queda, Semin também. Porém, vale em especial por esses fatores. Logo, pode dar, na minha avaliação, um bom período aí de oportunidades. Não sei em relação à precificação, até quanto, aliás, o investidor ele conseguiria, ir arcar com o preço, mas na minha avaliação, tendo caixa de oportunidade para poder alocar, iremos alocar com um pensamento de longo prazo no ativo, tá? As outras ordens são as mesmas, não muda, Irani, Transição Paulista nos 24, BB Seguros
na faixa entre 32,30 e 29,80 antes de agosto. Se essas ordens não forem contempladas, paciência, tá? Paciência, na minha avaliação, posso pagar até um preço um pouquinho superior em BB Seguros, até porque é uma empresa muito previsível, mas paciência por enquanto, tá? Não tem MDI próximo, né? Não tem dividendos a serem anunciados próximo. Nós temos aí cerca de, no mínimo, 4 meses, né? 4 meses e meio para o anúncio dos proventos, novos proventos, e também, né, tem, né, no meio desse caminho todo aí, primeiro trimestre de 2024, e temos também os relatórios mensais, né, que saem ali mensalmente. Então, a depender dos números, o mercado pode começar a bater e entregar oportunidade. Em G Brasil também tem aí, chegou nos R$ 40, né, ainda espero abaixo dos R$ 40, os 39. Então, né, hoje, queda de mais de 1% em Vale. O principal comprador, Morgan Stanley, com um pouco mais de 485, Merrill Lynch com um pouco mais aí de 195, e os principais vendedores, Santander e XP, o primeiro com 287 e XP com 261. Vale responde por quase 60% da queda do Ibovespa em 2024, tá? Queda aí marcada pelo preço dos minérios de ferros e minério de ferro, aliás, e demanda chinesa e etc. Fora os outros fatores políticos que falamos aqui. Para mim, o principal fator é queda no preço do minério de ferro, mas aqueles capítulos também impulsionam, né, a queda do ativo. Falaremos sobre Sanepar, alta de mais de 2% hoje, e para quem, né, era criticado por comprar Sanepar lá nos 20, 21, e o ativo não andava, muito parecido com a questão de Itaúsa, agora está podendo tirar onda, né? Está podendo falar, olha aí, eu avisei, fiquei com papel, parabéns para quem fez essa movimentação de longo prazo e está com ativo ainda pensando no longo prazo, deve se beneficiar disso aqui, ó. Mais de 3 bilhões, né? Mais de 3 bilhões e 600, 3 bilhões e 600 milhões que devem ser pagos. Não temos data ainda, mas foi deliberado aí, foi deliberado que esse valor, né, deve ser pago, então, para Sanepar, tá? E, na minha avaliação, não faz sentido comprar pensando só nesse grande dividendo, até porque não tem data ainda, tá? E se você não tem estudado o ativo de perto, claro, a empresa está entregando bons resultados, tem vídeo aqui de Sanepar na reta final do ano passado, entregou ótimos resultados, fluxo de caixa, gerando fluxo de caixa altíssimo, né, dívida controlada e etc., boas margens, ROI alto, porém, né, é importante estudar e não comprar simplesmente por causa do dividendo, tá? BB Seguros, para encerrar o vídeo, o que nós temos? Nós temos aí 33,27, é um preço, para mim, não está caro, mas que poderia ficar mais atrativo, né? Acredito eu que o mercado poderia fazer a boa, poderia ter alguma outra recomendação. Nós tivemos uma hoje do Banco Safra, falaremos sobre. Antes, os principais compradores hoje, Morgan Stanley com um pouco mais de 46, o segundo, Merrill Lynch, com um pouco mais de 19 milhões, e JP Morgan como principal vendedor, 34 milhões, e Santander, 22 milhões, fazendo a liquidez do papel, né? Aí nós temos uma reportagem boa do AgroTimes, né, que é aí também do site Money Times. Vem mudanças por aí. A agência, né, NOAA, eleva a chance para o Laninha no segundo semestre e também, né, já nesse primeiro semestre, começa a ter impacto. Essas duas ações podem sofrer maiores impactos. É o caso da BB Seguros e da IRB Resseguros. No caso, BB Seguros seria mais impactado, porque de maneira direta ou indiretamente, você tem Banco do Brasil ali ofertando produtos para o segmento agro, vendendo seguro para o agricultor e etc, etc. Tá? Então, logo, você tem uma maior emissão de sinistro, maior questão aí também de sofrimento para o crescimento até do setor, tá? Da demanda também por esse seguro. Eu trouxe vídeo aqui falando sobre como que a companhia pretende, né, crescer em meio a todos esses fatores e, né, acredito muito no crescimento de outros setores da companhia, outros segmentos, né? O segmento vida, segmento de previdência, que também é muito forte, capitalização.
dentro de BB Seguros, tá? Então, enquanto isso, né, BB Seguros pode sofrer, Caixa Seguridade pode se beneficiar, porque o seu negócio é seguro habitacional, prestamista, também tem seguro de vida, mas não tem o segmento agro ali, o segmento rural como carro-chefe, tá? Nesse sentido, acredito que até agora, por isso, nós não tivemos uma certa correção em Caixa Seguridade, mesmo com a queda de taxa de juros, essa correção ela não veio por causa desse fator de resiliência, né, dentro de Caixa Seguridade. Aqui é importante demonstrar, lá em 2021, o que nós temos nesse gráfico em cor dourada, né? Você tem, em 2021, a queda na cotação, né? Então, o ativo chegou abaixo dos R$ 20, praticamente. E o que você tem também, né? Praticamente uma barriga aqui de queda do lucro líquido. E depois o que aconteceu? 22, recuperação do lucro, e 23 também mantendo essa recuperação. 24, nós temos que olhar como que será esse primeiro trimestre e esses números, né, esses indicadores novos também. Tudo indica, na minha avaliação, que os bons números, por mais que sofra com o segmento rural, os bons números devem ser mantidos aí em compensação pela atuação nos outros segmentos. E, entretanto, a cotação, você vê aqui, ó, que ela está laterizada, tá? Desde 2023, praticamente laterizada. Teve quedas lá no meio de 2023, reta final de 2023. Porém, acredito eu que se, né, o fator de lucratividade for mantido em BB Seguros, podemos ter altas no médio prazo, tá? Depois aí de um bom dividendo, algo do tipo, um dividendo aí mais alto, a resiliência provada em decorrência desses momentos cíclicos, né, até mesmo com a queda de taxa de juros, acredito eu que o ativo voltaria a altas. Enquanto isso não ocorre, eu torço particularmente e espero por quedas para poder acumular mais ações, tá? Esse é o meu pensamento. Olhando entre todas as seguradoras, é a que representa com o menor PL, claro, não é o melhor indicador para o segmento, tá? Mas perde aí em relação a preço-valor de patrimônio em relação à Caixa Seguridade. Cuidado, por quê? Caixa Seguridade, ela tem atuação em outros subsegmentos, tá? Se você for olhar aqui, você vai falar, não, então Porto Seguros está muito barato olhando o preço sobre valor de patrimônio. Realmente, olhando esse indicador, realmente, Caixa Seguridade, até a própria IRBR, olhando só por esse indicador, preço sobre valor de patrimônio, realmente estaria mais interessante. Mas não podemos olhar cegamente um único indicador. Você tem que olhar aqui como que a companhia, depois de prestar um serviço de seguros, né, ter o produto contratado, qual que é essa taxa de incidência de sinistros? Por exemplo, Caixa Seguridade entre essas daqui é a que tem a menor, né, na casa de 22%, 21% em média. BB Seguros tem uma carteira maior e uma sinistralidade em média de 27%, 26% ficou no ano passado, se eu não me engano. Já Porto Seguros, mesmo tendo um patrimônio maior, né, por atuar no segmento de auto, né, automóvel, você tem o que? Uma sinistralidade maior. Então, até por isso, um retorno sobre o patrimônio menor. Né? Você vê aqui que de todos os patrimônios, né, BB Seguros tem o menor patrimônio, maior retorno. Ou seja, isso é eficiência. Claro, posso trazer aqui mais comparações no futuro pensando nesse sentido, tá? E entre elas, o sentimento do dividendo yield, claro, não é também o melhor balizador. BB Seguros é a que entrega aí o maior dividendo yield nesse sentido, demonstrando, né, que a companhia, o preço da ação ficou para trás em relação às outras duas. Não é que ela só remunera mais, é que ficou para trás, né, a cotação em relação às outras duas. Então, pessoal, esse é o vídeo. Finalizando essa semana aí, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. E hoje, né, iniciou aí o processo para você poder, né, aí fazer o seu lançamento, declaração da Receita em relação ao ano passado, tá? Então inscreva-se no canal, compartilhe, comente aqui a sua opinião sobre o tema do vídeo, sobre os ativos mencionados, o que você está fazendo, se está
fazendo aportes e no que está aportando. No mais, desejo a todos bons aportes, excelente final de semana e até o próximo vídeo.